E eu quero ainda falar, porque ainda impactado sobre a questão dos Dia dos Pais, né? Eu recebi tantas mensagens lindas de liderados, né, que me veem ali até como um pai espiritual para eles e até dos meus filhos também, especialmente da minha esposa, que escreveu assim algo tão lindo nas redes sociais, me homenageando. E eu vejo o quanto que é bom você ter esse reconhecimento de ser um pai. E a devocional de hoje eu quero pensar exatamente isso de um texto que me veio exatamente até no domingo, não é? E hoje eu quero trazer porque eu preciso compartilhar com os pais, mas não só com os pais, mas com as mamães também, as mulheres, para motivarem os seus maridos a serem pais conforme a palavra, bem como ensinarem os seus filhos para que, como futuros pais, sejam também ali a expressão do amor de Deus para os seus filhos. Aqui o texto que eu destaco é o texto de Josué 24:15, um texto que você naturalmente já conhece, mas só por uma parte dele. E diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando a gente lê esse texto, eu quero destacar para você, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga que nos assiste agora. Josué aqui, ele fez uma escolha. Ele estava falando exatamente de um povo acostumado, talvez ali porque viveram no Egito, a cultuarem vários deuses, a ter um deus para cada tipo de situação. Era assim a cultura egípcia, não é verdade? Mas nós cremos em um só Deus, um Deus Todo-Poderoso. E é essa realidade que nos faz tomar essa posição. E quando nós tomamos essa posição, nos faz estabelecer essa identidade de um pai, de uma nação, de uma sociedade patriarcal. E nós precisamos resgatar isso. Vimos aí por várias matérias, em várias áreas, que, claro, as mulheres estão dominando. Eu estou falando contra as mulheres? Em absoluto. Eu estou aqui querendo levantar e exaltar essa figura do homem, essa figura paternal do homem, essa figura de liderança que às vezes esquecida ou deixada de lado por algum tempo. E nós aqui, depois de olharmos esse texto, nós vamos precisar de pais que ponham Deus em primeiro lugar. Josué aqui o fez isso. Ele falou, ó, se você quiser servir aos deuses ali, daqueles que serviram da além do Eufrates, lá no Egito, aos deuses dos amorreus, da terra que vocês estão, o problema é de vocês. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Isso trata de uma decisão pessoal. Esse pai, ele precisa colocar Deus em primeiro lugar em todo o tempo. Mateus 6,33 nos ensina, buscai o seu reino e a sua justiça como a primeira coisa e todas as demais nos seriam acrescentadas. Essa é a posição de um líder espiritual dentro de uma casa. Essa é a posição de um pai que escolhe a Deus a despeito de outros deuses ou outros ídolos dentro da nossa casa. E nós são esses pais que a palavra de Deus nos ensina. E aqui também a palavra nos ensina de pais que amem as suas esposas e a seus filhos. Quando a gente vê lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, nos diz o quê? Maridos, amem as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Esse é o reflexo de uma sociedade que de fato será mudada quando encontrarmos esses homens que amam as suas esposas. Não são homens que ficam olhando ao redor, homens que se corrompem por uma noite trocando uma vida inteira, homens que sabem colocar o devido lugar do trabalho e a casa, sabe que deixando o trabalho, as pressões, as dificuldades, eles voltam para suas casas e voltam bem. Eles querem relacionar-se com os seus queridos, ele quer abraçar a sua esposa, ele quer ter o abraço dos filhos, ele quer interagir, ele quer conversar, ele quer corresponder às necessidades daquela esposa e daqueles filhos. Por isso precisamos fazer aqui, como Josué no texto, pensar nas necessidades daqueles que estão conosco. Ele pensou os planos que ele tinha para si, ele incluiu toda a sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Às vezes falamos esse versículo quase que como um mantra gospel aí, não é verdade? Achando que isso vai fazer com que todos se convertam. Não, nós vamos servir a Deus a partir do momento que Ele estiver em primeiro lugar, quando nós amarmos as nossas esposas e os nossos filhos. Esse pai que a gente precisa é um pai completamente dependente de Deus. É um pai que busca a vida em oração. É um pai que depende, que vive pela fé. E depender de Deus é exatamente saber que cada decisão tem que ser pautada na oração. Assim como foi Abraão, ele pensou logo, olha, a Bíblia nos ensina lá em Romanos que ele esperou contra a esperança. Mas como ele tinha uma promessa e ele dependia de Deus, ele sabia que aquele cheque espiritual foi assinado por Deus e ele estava em branco, ele podia escrever o que ele quisesse. Abraão, então, começou a se denominar, olha, eu sou o pai das nações. Muitos poderiam perguntar, onde estão seus filhos? Ele poderia dizer, ainda não vieram, porque eles virão no tempo de Deus, no contato de Deus, naquilo que Deus e como Deus quiser que eles venham. E de fato, Abraão, com quase 100 anos, ele pôde gerar ali aos seus filhos e ali começando a sua descendência em Isaac. Então, essa é a descendência prometida, porque ele dependeu exclusivamente de Deus. Um pai que nós precisamos, atenção maridos, atenção jovens, atenção você que é solteiro, pretende se casar, atenção mulheres. Um pai que a gente precisa nos tempos de hoje é um pai que é responsável com as coisas de Deus. É um pai que é responsável com a igreja, com o trabalho. Ele sabe dedicar o seu tempo ao trabalho da igreja, a servir no ministério, um diaconato, talvez ali um serviço como um obreiro na igreja, ajudando o pastor, ajudando os outros irmãos, um líder de célula, mas alguém que se envolve com a igreja, que se envolve com a obra missionária, é alguém que está sempre falando do amor de Deus, é alguém que se envolve com a disciplina dos filhos. Aqui eu estou falando da varinha? Não, eu estou falando do ensino da palavra, porque estar comprometido nas coisas de Deus é transferir esse legado de conhecimento da palavra de Deus aos filhos. Nós estamos perdendo isso porque os pais não estão se assentando mais com os filhos para ensinarem a palavra. E você precisa aproveitar todo e qualquer tempo, como diz em Deuteronômio capítulo 6, que nós precisamos ensinar a palavra a tempo e a fora de tempo, pregando ali como frontal na testa, nos umbrais das portas, temos que fazer, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, nós precisamos falar da palavra para os nossos queridos filhos também. E para encerrar, nós precisamos de pais que sejam verdadeiramente espirituais. É os pais que têm aquele discernimento, é aqueles pais que buscam conhecer não só o natural, conhecer os amigos do seu filho, isso é ótimo, é uma obrigação, mas o que vem por trás disso? Precisamos ter esse discernimento espiritual, precisamos entender aquilo que se passa com as Sagradas Escrituras, é aquele pai que entende que todas as coisas não são seculares, todas as coisas são espirituais. Um horário que se chega no culto é uma questão espiritual. O compromisso, o cumprimento de um compromisso é uma questão espiritual, porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos deve ser feito como se fosse para Deus e não para os homens. Então, que sejamos pais assim nesse nosso tempo, resgatando essa identidade de homens, né? Então, nesse dia, medite nisso, transmita essa palavra a outros homens e eu tenho certeza que pela palavra de Deus é a única forma que a nossa nação será mudada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.